E aí pessoal, tudo bem? Então o objetivo de hoje é tratarmos sobre a identificação das bobinas de um motor trifásico de 6 pontas. Mas não somente a identificação, mas também a polarização das bobinas em função de uma referência que nós vamos definir. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que você se depare em campo com um motor de 6 pontas sem nenhuma identificação nos seus terminais. Nós sabemos que para fechar as bobinas de um motor, exemplo em estrela ou triângulo, nós temos que saber quem que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque essa é a configuração das bobinas. Se você quiser saber um pouquinho de detalhes sobre fechamento de motor de 6 e 12 pontas, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem um link que traz esse detalhamento em outra aula que está bem mais detalhado. O motor de 6 pontas tem sempre a B1, B2, B3 e a entrada das bobinas serão sempre respectivamente 1, 2 e 3 e as saídas 4, 5, 6, ou seja, B1 fio 1 e 4, B2 2 e 5, B3 3 e 6. Se eu não souber quem que é esses fios, os números desses fios, fica muito difícil a gente fechar o motor em triângulo, por exemplo. Então o que nós vamos fazer hoje? Aprender a polarização das bobinas em função de uma referência que eu vou definir, e a partir dela, quem que vai ser a entrada, eu vou definir quem vai ser a entrada de todas as outras duas bobinas. Ou seja, estou pegando um motor que está totalmente sem identificação e nós vamos identificar fio a fio para que a gente possa fazer o fechamento de motor em estrela ou triângulo sem problema algum, ok? Primeiro passo então. Primeiro passo, nós sabemos que nós temos que identificar quem quer B1, quem quer B2, quem quer B3. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um multímetro, na escala de resistência, correto? Colocar pode ser na menor escala aqui. Vou passar aqui para o multímetro digital. Pode ser um ohmímetro, pode ser um multímetro analógico, nesse caso aqui. Então eu pego aleatoriamente um fio e aquele fio que der continuidade, nós sabemos que vai ser início e fim de uma bobina. Então eu começo com um fio, bato em outro, opa, esse aqui está dando continuidade, então com certeza esses dois fios é início e fim de uma bobina. O que eu aconselho vocês a fazer? Primeira coisa, coloque essa fita crepe nas pontas de cada motor, que daqui a pouco vai ficar mais fácil de vocês entenderem o porquê. Esse fio que deu continuidade de início e fim, esses dois fios, eu vou tratar ela como sendo a minha B1, certo? Eu vou escrever aqui, ó. Então, essa aqui será a nossa B1. E nós sabemos que a B1 tem qual numeração? 1 e 4. Posso atribuir aleatoriamente os fios aqui, ó, 1 e 4, sem problema nenhum. Detalhe, para a bobina B1, ela vai ser a nossa referência para polarizar as outras bobinas. Então, esse fio da bobina 1 e 4 não se altera, ok? Vamos continuar então. Identificando agora a segunda bobina. Pego o outro fio aleatoriamente e vou batendo até dar continuidade. Opa, esse aqui então deu continuidade. Com certeza essa aqui é uma segunda bobina. Vale lembrar que estamos considerando que o motor está em plena condição de funcionamento. Então não tem problema de carcasseamento entre as bobinas, nem também de fechamento entre as bobinas, nem também de carcasseamento das bobinas para carcaça. Essa aqui vai ser a nossa B2 então. Vamos colocar aqui, ó. E B2, quais são as numerações da B2? 2 e 5. O detalhe está aqui, pessoal. Realmente esse fio vai ser o 5 mesmo? Aquele outro fio vai ser o 2? Não necessariamente. Isso nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas você já pode atribuir aleatoriamente uma numeração para a bobina B2, um fio sendo 2 e o 5, daqui a pouco nós vamos descobrir se realmente esse fio é o 2 e se realmente esse fio é o 5 da minha bobina B2, ok? Só para nível de conferência, a gente vem aqui e mede a terceira bobina, tem que dar continuidade, perfeito. Então essa aqui vai ser a nossa bobina B3. Tá lá, nossa bobina B3. A bobina B3 então, eu escrevo aleatoriamente também os números para um fio 3 e o outro, o fio será o 6.
esse aqui é o 3, esse aqui será o 6. Perfeito? Então o primeiro passo nada mais é do que identificar as bobinas através de um multímetro, ou um ohmímetro, ou até mesmo um tipo digital ou analógico. Eu estou trazendo os dois, que nós vamos fazer a demonstração dos dois em funcionamento aqui, na identificação da bobina. Segundo passo, nós precisamos conectar uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão de corrente contínua, para que eu possa identificar a polarização das bobinas. Então, no segundo passo eu vou colocar no fio 1 o positivo da minha bateria de 9 volts. Você só precisa de um multímetro de uma bateria de 9 volts para polarizar o motor, mais nada. Fio 1 no positivo. Eu vou deixar o passo a passo explicativo aí na descrição do vídeo para não ter problema. O fio 4 nós vamos conectar aqui sim, mas vamos deixar solto por enquanto, porque esse fio 4, o negativo, nós vamos trabalhar com pulsos na bateria, perfeito? Segundo passo, o positivo do multímetro, vamos colocar o multímetro aqui na escala de corrente contínua, a menor escala que você tiver, o positivo do multímetro vai na entrada da bobina que você acha que é a entrada. Vou pegar a B2, eu acho que a entrada é esse fio aqui, ó, sendo 2, perfeito? Tá vendo que eu estou fazendo bem simples aqui, sem utilizar muita ferramenta, para que você possa fazer dessa maneira em campo, tá? Enrolando o fio na ponta de prova do multímetro, assim, para ser bem o mais simples possível. Segundo passo, então, o positivo do multímetro na escala de corrente contínua, eu coloco na entrada da B2, e o negativo do multímetro na escala de corrente contínua, eu coloco na saída da B2. Quando eu der um pulso na bateria, se o sinal inicialmente medido for negativo, essa numeração que eu defini está correta. Se inicialmente for positivo, o fio que é 5 nós temos que inverter para 2 e o fio que é 2 nós temos que inverter para 5. Então vamos dar um toque aqui, ó. Note que quando eu dou pulso, esse sinal tende a ir para positivo e depois para negativo. Positivo, depois para negativo. Quando eu tiro, ele vai para negativo. Quando eu pulso, ele vai para positivo. Eu tiro, ele vai para negativo. Então, no momento do pulso, o sinal está indo para positivo. Vamos ver isso mais claro no multímetro analógico. Coloco ele também na escala de corrente contínua, a menor escala que você tiver. E quando você der o pulso, note que o multímetro está posicionando no momento do pulso para positivo. Se é positivo, essa numeração está o quê? Errada. O 5 não é o 5, o 5 é o 2. O 2 não é o 2, o 2 é o número 5. Então eu venho aqui, simplesmente risco, e no lugar do 5 eu vou escrever 2, e no lugar do 2 eu vou escrever 5. Se o sinal medido fosse negativo, estaria correto. Como o sinal medido foi no momento do pulso, foi positivo, eu tenho que inverter as numerações. Vamos repetir a condição para a bobina B3. Pego o positivo e coloco na entrada, certo? Que é quem? O fio que eu defini sendo 3 e o outro fio que eu defini sendo o 6. A entrada vai no positivo do multímetro e a saída vai no negativo. Vamos dar o pulso aqui novamente, ó. Se eu der o pulso, note que no momento do pulso, nesse caso aqui, ele foi para o negativo, ó. Quando eu tirei, que ele foi para o positivo. Negativo, tiro o positivo. Dou o pulso, vai para o negativo. Dou o pulso, vai para o negativo. Se está negativo, o 3 realmente é o 3 e o 6 realmente é o 6. Vamos fazer aqui, para a gente ter a sensibilidade da leitura, quando ela vai para o negativo aqui no multímetro, ó. No multímetro digital. Note que quando eu der o pulso, ó, ela vai para o negativo. Olha o sinal negativo aparecendo. Quando eu tiro, ela tende a ir para o positivo. Porque corrente contínua não gera tensão se você manter a alimentação, porque não tem alteração de tensão, porque é uma corrente contínua. A corrente alternada, ela tem a sua alteração em função do tempo. Ela está alternada. Contínua não acontece isso. Só gera-se corrente e automaticamente tensão e automaticamente corrente no momento da energização e da desenergização, ó.
Então no momento que eu dei o pulso, ó, negativo, negativo, negativo. Se está negativo, essa numeração que eu coloquei como sendo 3 é a correta e a 6 está correto. Vamos fazer de novo aqui no multímetro analógico para ter certeza. Quando eu der o pulso, se está tudo correto, 3 é 3 e 6 é 6, ela tende a ir para o negativo. Vai para o negativo. Perfeito, pessoal? Então é isso. É muito simples a polarização de um motor quando você não tem essas identificações de bobinas, certo? Basta você identificar quem quer início e fim de cada bobina. Feito isso, escreve aleatoriamente os números, segue o passo a passo e identifica se o sinal for para o negativo, essa identificação aleatória que você colocou está correta. Se o sinal for para o positivo, essa sinalização que você colocou aleatória está errada, é só inverter os fios, por exemplo, o fio 2 com 5 e o fio 3 com 1 com 6. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês baixarem, assim quando tiver qualquer dúvida tem como acessar esse material. Abraço e até a próxima.